ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na vitória contra o Bragantino pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com o goleiro Rossi. Bom, para mim o Rossi foi bem. O Rossi fez algumas boas defesas no duelo contra o Bragantino, em especial uma defesa espetacular, que na minha opinião é a defesa mais incrível dele com a camisa do Flamengo, que ele consegue defender com as pontas do dedo. Então, assim, para mim a atuação do Rossi foi muito boa e também foi muito bem com os pés, porque era um duelo que não era tão simples assim para o goleiro, principalmente um goleiro como o Rossi, que precisa muitas vezes sair jogando sob pressão. Então, eu achei que a partida do Rossi foi bem. Eu também achei que no ranking o Rossi não foi bem. O Rossi foi muito bem nas saídas de bola, nas saídas de gol, dá para dizer assim. O Rossi, vários lances de bolas paradas que o Bragantino tentou cobrar, seja falta ou escanteios, o Rossi saiu muito bem do gol, seja dando soco na bola, seja segurando a bola e não dando rebote, foi muito bem nesses lances. E ele fez uma defesaça na partida, né? Que poderia já ter sido o primeiro gol do Bragantino. Ele fez uma defesa incrível no primeiro tempo. No gol do Bragantino ele não teve culpa nenhuma, então para mim ele foi bem na partida. Então colocamos o Rossi no foi bem, certo? Certo. Próximo da lista, o Wesley. Então, o Wesley fez uma partida que ofensivamente em alguns momentos foi bem. Ele conseguiu encontrar espaço pelo lado esquerdo da defesa do Bragantino, chegou bem ao ataque, só que errou muitos cruzamentos, muitos mesmo, e defensivamente o Wesley não fez um bom jogo. Teve alguns lances, por exemplo, que o time do Bragantino conseguiu criar ali pelo lado esquerdo de ataque, lado direito de defesa do Flamengo, então não foi um dos melhores jogos do Wesley defensivamente. É verdade que no final da partida ele fez o gol da vitória do Flamengo, então pelo gol, para mim a atuação do Wesley tá ali no mediano. Bom, no geral eu não gostei da partida do Wesley não. Para mim defensivamente o Wesley deixou muito espaço e perdeu muitos duelos físicos por aquele lado. A maioria das jogadas do Bragantino aconteceram no setor dele, um Wesley que errou muito na saída de bola, essa que é a verdade. O Wesley não fez uma boa partida defensivamente. Se ofensivamente ele deu muita opção, chegou muitas das vezes à linha de fundo e conseguiu inclusive marcar um gol exatamente assim. Só que se a gente for ver, o Wesley não foi bem nos cruzamentos, essa que é a verdade. O Flamengo inclusive poderia ter criado mais oportunidades se o Wesley tivesse acertado os cruzamentos, o que não aconteceu. Mas por conta do gol, eu acho que obviamente a gente não poderia colocar o Wesley no foi mal, como ele fez o gol. Ele também está na minha lista do mediano. Próximo da lista, Léo Ortiz. Então, Léo Ortiz para mim fez uma ótima partida, tranquilo, foi bem na marcação. Ele foi muito bem também na saída de bola, apesar do Bragantino estar pressionando o Flamengo, especialmente naqueles primeiros 10, 15 minutos o Flamengo teve dificuldade de sair jogando, e aí dá para dizer o time todo, mas com o passar do tempo o Flamengo e o Wesley, o Flamengo e o Léo Ortiz conseguiram melhorar a saída de bola. Eu achei que a partida do Léo Ortiz foi muito interessante, jogando bem, marcando bem. Achei assim, a atuação do Léo Ortiz uma das melhores nesses últimos jogos, e eu diria até que foi a melhor partida do Léo Ortiz após a Copa do Mundo de Clubes, então para mim ele tá na lista do foi bem. Bom, eu também acho que o Léo Ortiz foi muito bem. Ele fez um jogo muito seguro, um jogo com muita calma na saída de bola, que era muito importante no dia de hoje. Defensivamente, a realidade é que o Flamengo não sofreu ali pelo centro com os zagueiros do Flamengo. Os zagueiros do Flamengo fizeram um bom jogo. Acho que o Léo Ortiz também foi muito importante na saída de bola. Um Léo Ortiz calmo, tranquilo, comandando o time. Então, eu gostei da partida do Léo Ortiz. Então, para mim, ele também está na lista do foi bem. Então, o Léo Ortiz vai para a lista do foi bem. Próximo da lista, Léo Pereira. Bom, o Léo Pereira, ele teve alguns momentos que ele saiu jogando errado, que teve aquele momento que, inclusive, se eu não estou errado, é a falta que o Bragantino quase faz o gol, senão o Rossi fazendo uma defesaça. Isso mesmo. Mas, no geral, o Léo Pereira fez uma partida muito boa, bem na saída de bola, apesar de estar da marcação do Bragantino muito forte ali ofensivamente, ali praticamente na área do Flamengo. O Léo Pereira foi bem, não cometeu tantos erros assim, foi bem na marcação. Após mesmo o segundo gol do Flamengo, tem um momento que o Bragantino joga a bola na área, o Léo Pereira tira bem.
O Léo Ortiz fez uma boa partida na marcação e lá no campo de ataque ainda fez o gol de empate, um gol bonito de cabeça. Então, para mim, o Léo Pereira foi bem. Bom, eu também achei que o Léo Pereira fez uma boa partida. Eu acho que sim, em alguns momentos ele errou, por exemplo, numa saída de bola ali. Mas, no geral, eu gostei da partida do Léo Pereira. Eu acho que muitas pessoas vão acabar, por exemplo, colocando na conta do Léo Pereira o gol do Bragantino, e eu deixo bem claro que eu não concordo. Para mim, o Léo Pereira tá olhando para o adversário que tá com a bola, que tá fazendo a saída de jogo, e o lance, a bola acaba passando pelo setor dele, mas eu não acho que o Léo Pereira tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. Ofensivamente, o Léo Pereira fez um gol muito importante, que foi o gol de empate. Então, assim, eu gostei bastante da atuação do Léo Pereira, e ele também tá na minha lista do foi bem. Próximo da lista, Varela. O Varela tá, nesses últimos jogos, tá tendo dificuldade jogando ali pelo lado esquerdo da defesa. Ele é destro, ele obviamente vai puxar a bola mais para o centro, e até mesmo na marcação, em alguns momentos, ele tá tendo dificuldades. No lance do gol do Bragantino, dá para dizer que se foi um erro de falta de atenção do time do Flamengo, especialmente do Varela, porque o jogador do Bragantino passa por ele e ele não consegue acompanhar esse jogador do Bragantino, que chega muito à frente e faz o gol. Não achei a atuação do Varela das melhores, não. Acho que ele jogando de lateral esquerdo já fez atuações melhores. Não achei um bom jogo do Varela, não. Então, para mim, o Varela tá na lista aí do foi mal. Bom, para mim o Varela com certeza foi o pior jogador do Flamengo hoje em campo. Eu acho que o Varela, errou, para mim, no gol do Bragantino. Essa aqui é a verdade. Para mim o Varela é o grande culpado no gol do Bragantino. Ele tá cochilando, ele não tá prestando atenção, o jogador passa à frente dele. Então, assim, e ofensivamente, de novo, o Guilherme Varela não consegue entregar, não consegue ajudar o Flamengo, e mais uma vez o Flamengo sente a falta de um lateral esquerdo. Essa que é a verdade. Por mais que o Varela esteja tentando quebrar um galho por aquele lado ali, para mim não foi bom o suficiente. Então, assim como ele tinha sido mal contra o Santos, eu acho que o Varela foi muito mal hoje de novo. Então, ele tá na minha lista do foi mal. O próximo da lista é o Everton Araújo. Everton Araújo fez uma partidaça. Definitivamente um dos melhores jogadores do Flamengo na partida contra o Bragantino. Muito bem na troca de passes, seja ali no campo de defesa, seja no campo de ataque. Participativo demais dessa troca de passes do Flamengo. Muito bem na marcação, fez um jogaço na marcação. Recuperou a bola várias vezes no meio de campo, perto da área do Flamengo. Então, assim, com certeza na minha opinião, a melhor partida do Everton Araújo em 2025. Se destacou demais e para mim foi no top 3 melhores jogadores do Flamengo na partida de hoje. E então, foi bem. Tá na lista do foi bem? Acho que o Everton Araújo foi um jogador muito importante na marcação pelo centro ali, na frente da área do Flamengo. Ele foi muito bem com a bola nos pés, que é algo que obviamente me surpreende, porque o Everton Araújo não é exatamente um jogador que tem tanta qualidade com a bola nos pés. Acho que o Everton Araújo sim foi um dos melhores jogadores do jogo. Provavelmente ele não vai estar aqui na lista do craque do jogo, mas eu quero deixar isso bem claro. O Everton Araújo fez uma grande partida e, na minha opinião, é a melhor partida do Everton Araújo com a camisa do Flamengo. Então ele vai na lista do foi bem, porque provavelmente o craque do jogo, eu e Mayara vamos compartilhar da mesma opinião. Próximo da lista, Jorginho. Bom, Jorginho não fez para mim uma grande partida. Não sei se o Jorginho já está sentindo cansaço por essa sequência de jogos. Eu achei que ele melhorou muito no segundo tempo. O primeiro tempo do Jorginho eu não achei que foi bom. Achei que o Jorginho estava errando muitos passes, seja passes longos ou passes curtos. No segundo tempo não, no segundo tempo ele já foi bem melhor. No segundo tempo ele acertou alguns bons passes longos, alguns passes curtos interessantes, e outra coisa, ele também foi muito bem na marcação no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo na marcação ele até foi bem, mas na saída de bola ali, na troca de passes, eu não achei que ele foi tão bem assim no primeiro tempo. Agora no segundo tempo não, no segundo tempo ele seguiu muito bem na marcação, e aí ele se destacou demais na saída de bola. Mas como eu tenho a expectativa do Jorginho jogar ainda mais, porque para mim o Jorginho é um jogador nível outro patamar, vamos dizer assim, então para mim ele tá na lista do mediano. Bom, eu também acho que o Jorginho não fez uma grande partida. Acho que o Jorginho errou demais na saída de bola, que era algo muito importante no duelo de hoje. Acho que o Jorginho errou muitos passes longos, e aí eu concordo com você.
Eu acho que o Jorginho precisava provavelmente ter um pouco mais de espaço para receber a bola. Inclusive, em alguns momentos você percebe que ele tenta o passe e acaba a bola batendo no jogador do Bragantino, exatamente por conta da marcação alta que o Bragantino fez, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo não, o Bragantino, como ele marca gol com 12 segundos de segundo tempo, o Bragantino praticamente recua todas as suas linhas, e aí sim é o momento que o Jorginho consegue ter um pouco mais de espaço. Nisso que o Jorginho começa a ter um pouco mais de espaço, obviamente ele consegue ditar o ritmo de jogo do time do Flamengo. Então assim, eu acho que o Jorginho faz um primeiro tempo ruim, melhora bastante na segunda etapa, mas eu concordo que o Jorginho também está na minha lista de mediano. Concordo? Achei que o desempenho do Jorginho no geral foi mediano. Próximo da lista, Luiz Araújo. Bom, a partida do Luiz Araújo, eu achei até que ele estava bem nos passes para o Wesley. Eu achei os passes que ele encontrou para o Wesley muito interessante, assim, de camisa 10. Passes que fez o Wesley chegar a vários momentos na linha de fundo, chegar em uma boa posição para fazer cruzamento, mas o Wesley errou vários cruzamentos, então assim, ficou meio complicado. Se o Wesley tivesse acertado pelo menos um cruzamento, um desses passes bons do Luiz Araújo poderia ter se tornado um lance de gol, mas não foi o que aconteceu. Achei que o desempenho do Luiz Araújo foi abaixo das últimas atuações. As jogadas que ele faz muito bem de puxar a bola para o centro, chutar para o gol, achei que ele fez pouco isso hoje, tanto que você vê que hoje na substituição o Felipe Luiz substitui o Luiz Araújo, e assim, achei que a atuação dele, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, foi abaixo do normal, do que ele vem demonstrando, apesar de ter acertado alguns passes muito bons para o Wesley no primeiro tempo. Então, para mim, a atuação do Luiz Araújo foi mediana, a atuação do Luiz Araújo. Desculpe discordar de você. Para mim, a atuação do Luiz Araújo não está na lista do mediano. Para mim, o Luiz Araújo hoje está na lista do foi mal. Acho que, volto a dizer, os passes do Luiz Araújo aconteceram muito por conta do jeito que o Wesley foi muito bem ao ataque, deu opção para receber esse espaço, e obviamente o Luiz Araújo tinha que acionar ele. Em alguns momentos ele acertou, em outros momentos ele errou. Eu acho que o Luiz Araújo esteve muito apagado na maior parte do que esteve em campo, criou praticamente nada para o time do Flamengo ofensivamente, não conseguiu finalizar. Eu achei o Luiz Araújo um pouco com muitas dificuldades, na verdade, para atuar por aquele lado direito, que é o lado dele habitual, mas hoje realmente ele estava muito bem marcado. E olha que não era o Juninho Capixaba que estava de titular do time do Bragantino pelo lado esquerdo. Eu não gostei da atuação do Luiz Araújo, para mim ele está na lista do foi mal. Tudo bem. Então estamos entrando em acordo, estamos botando o Luiz Araújo na lista do foi mal. Próximo da lista, De Arrascaeta. Bom, eu não gostei da atuação do De Arrascaeta. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, para mim a atuação do Arrascaeta foi bem abaixo do que ele já demonstrou nesse campeonato brasileiro. É verdade que no segundo tempo ele teve uma boa finalização para o gol, mas ali ele poderia ter finalizado melhor. Mas assim, você vê, o Flamengo virou o jogo e o Arrascaeta participou, é verdade, do gol, dando assistência numa cobrança incrível de falta, muito bem na cobrança de falta, mas é bom lembrar que no primeiro tempo ele também teve algumas cobranças de escanteio que não foram boas. A maioria das vezes o time do Bragantino tirou a bola na primeira trave. É claro que o desempenho dele, para mim, de novo, foi abaixo, mas ele deu uma assistência importante, foi a assistência que fez o Flamengo empatar a partida, mas mesmo assim eu espero muito mais do De Arrascaeta. Então, para mim, o desempenho do Arrascaeta contra o Bragantino tá na lista, não foi mal. Bom, eu acho que a atuação do De Arrascaeta tá demonstrando já um jogador que, tá tendo uma sequência de jogos muito grande, não tá podendo, por exemplo, ser poupado, porque o Flamengo não tem um outro meio-campista. Eu acho que o De Arrascaeta já demonstra um cansaço. Para mim, ele não fez um bom jogo. Eu acho que o Arrascaeta foi muito abaixo. Para mim, foi um dos piores jogadores do Flamengo na partida de hoje contra o Bragantino. Acho que se você tirar a assistência dele, que obviamente é muito importante, porque é uma assistência para um gol, se você tirar isso, praticamente não tem nada de muito importante que você poderia lembrar do De Arrascaeta no jogo. Acho que o Arrascaeta nos últimos jogos não vem jogando bem. Contra o Bragantino, a gente já viu um De Arrascaeta com mais dificuldades ainda, por mais que, por exemplo, ele tenha caído um pouco mais pelo lado esquerdo, principalmente no segundo tempo, quando o Flamengo fez modificações. Acho que foi uma atuação bem abaixo do De Arrascaeta, e eu concordo com a Mayara, ele também está na minha lista do foi mal. Próximo da lista, Bruno Henrique.
Bom, o Bruno Henrique teve algumas jogadas que ele foi bem, em outros momentos ele ficou um pouco sumido da partida. Eu achei assim que no primeiro tempo teve algumas jogadas boas do Bruno Henrique ali pelo lado esquerdo, mas eu acho que o Bruno Henrique cresceu muito na partida após a entrada do Vina, porque o Vina, após entrar, deu mais uma opção pro Bruno Henrique. O Vina tentava uns passes pro Bruno Henrique ali pela linha de fundo, o Bruno Henrique tentava algumas jogadas individuais, mas eu acho que, se você olhar para o desempenho geral, eu achei que a atuação do Bruno Henrique, assim como do Arrascaeta, foi abaixo, especialmente porque você sabe o futebol que eles podem demonstrar por terem muita qualidade, mas eu não, assim como o Arrascaeta, eu achei que teve momentos que o Bruno Henrique participou menos do jogo, e achei que quando apareceu não jogou tão bem assim. Então para mim o Bruno Henrique tá na lista do foi mal. Bom, eu esperava muito mais do Bruno Henrique no duelo contra o Bragantino, até porque ele não enfrentou o Fluminense na última rodada. Ele era um dos jogadores que estava mais descansado do time, então eu esperava muito mais do Bruno Henrique. Acho que foi um desempenho bem aquém da expectativa, mesmo atuando pelo setor dele, pelo lado esquerdo. Acho que se você for ver a melhor oportunidade do Bruno Henrique no jogo, e talvez a melhor jogada dele tenha sido numa finalização de fora da área que o Cleiton fez a defesa. Acho que o Bruno fez uma partida muito, muito abaixo do que eu esperava. E, assim, sinceramente, é importante que o Bruno Henrique possa jogar bem pelo lado esquerdo, até porque o Flamengo não tem tantas opções interessantes naquele setor. Então é importante que o Bruno Henrique jogue bem. Mas, assim, para o duelo contra o Bragantino, eu também acho que o Bruno Henrique tá na lista do foi mal. Próximo da lista, Pedro. O Pedro não teve tantas chances assim para finalizar pro gol. Que eu me lembro mesmo foi a chance que ele finalizou após o Vina fazer uma grande jogada individual. Quando ele finaliza, ele já tá meio que caindo, mas foi uma boa chance que o Pedro poderia ter feito o gol. Mas assim, eu gostei muito da atuação do Pedro. Pedro muito marcando demais. Várias vezes ele conseguiu recuperar a posse da bola para o time do Flamengo. Ele correu muito. O Pedro também conseguiu ganhar duelos aéreos, conseguiu fazer pivô, conseguiu em outros momentos sair da área para participar mais da troca de passes do Flamengo, inclusive no segundo tempo. Eu digo mais ainda no segundo tempo, que foi quando o Flamengo cresceu, o Pedro começou a participar ainda mais da partida. Eu acho que se tivesse feito o gol, teria sido um gol muito merecido pelo bom desempenho no geral que o Pedro fez. Então, assim, para mim o Pedro tá na lista do foi bem. Bom, eu também gostei bastante da atuação do Pedro, principalmente porque era muito necessário que o Pedro tivesse uma boa marcação, pressão na saída de bola do time do Bragantino, porque o time do Bragantino joga assim, e eu achei que o Pedro conseguiu ir muito bem. Tenho certeza que o Felipe Luiz, inclusive, deve estar bem satisfeito com o desempenho do Pedro sem a bola. Acho que o Pedro conseguiu marcar, recuou para poder receber alguns passes, até para participar mais da partida. Acho que em alguns momentos o Pedro conseguiu, por exemplo, ganhar alguns duelos aéreos importantes, algumas disputas que fez com que o Flamengo respirasse um pouco, até porque o Flamengo estava em alguns momentos com mais dificuldade para sair jogando por baixo. Só que aí você fala, mas o Pedro quase não tocou na bola dentro da área, não finalizou. Bom, mas aí é aquele ponto que a gente volta a citar, que aí depende também do time, né? O Flamengo, você percebe-se que o Flamengo tem uma certa dificuldade de criar oportunidades para os centroavantes, e o Pedro, mais uma vez, viu a equipe criar muito pouco para ele. Talvez a única oportunidade que o Pedro tenha finalizado foi numa grande jogada do Matias Vina, e que ele tá meio desequilibrado, acaba finalizando e o Cleiton faz a defesa. Mas assim, eu achei que foi um bom jogo do Pedro, principalmente com o Pedro sem a bola. Acho que o Pedro deu um recado muito positivo para o Felipe Luiz seguir escalando ele de titular do Flamengo. Então ele também está na minha lista do foi bem. Próximo da lista, o Wallace Ian. O Wallace mais uma vez entrou muito bem. Hoje entrou na partida contra o Bragantino, entrou até como ponta direita, entrou no lugar do Luiz Araújo e foi bem de novo. Impressionante. O Wallace pode entrar de centroavante, de meio atacante, de ponta direita. É impressionante como ele participa demais do jogo, ele corre muito para ajudar na marcação, ele volta, ele sofre falta, e quando tem a posse da bola ele vai muito bem. Ele em vários momentos fez ali uma boa dupla com o Wesley pelo lado direito. Tinha momentos que o Wesley dava o passe para ele e aí ele chegava na linha de fundo para tentar o cruzamento, em outros momentos ele dava o passe
pro Wesley tentar fazer o cruzamento. Então, assim, ali eles fizeram uma boa dupla pelo lado direito. E tanto que, por exemplo, no lance do gol do Flamengo, o Wallace domina a bola depois do passe do Wesley, ou depois do passe do Vina, e ele espera o Wesley passar. Quando o Wesley passa, ele dá o passe pro Wesley no momento certo, na hora certa. O Wesley chega chutando de primeira pro gol e faz o gol. Então, assim, mais uma vez, o Wallace não tem... E olha que hoje teve, até na partida contra o Bragantino, teve até um bom tempo de jogo, uns 30 minutos. E mais uma vez ele demonstrou ser um jogador muito participativo, um jogador que participa de gols, que é bom destacar. Ele deu passe para o gol do Wesley. Então, assim, é impressionante como o Wallace tem demonstrado qualidade, mais uma vez, muito decisivo, dando passe para o gol do Wesley com uma assistência. Então, para mim, o Wallace não foi bem. Bom, o Flamengo com a quantidade de desfalques que o Flamengo vem tendo, podemos dizer que o Wallace é quase um 12º jogador desse time quando ele não inicia. Acho que o Wallace fez mais uma grande partida, mais um grande desempenho em outra função, porque é bom citar isso. Hoje, na partida contra o Bragantino, o Wallace entra mais pelo lado direito, ele substitui o Luiz Araújo. Então, assim, eu acho que o Wallace conseguiu fazer uma boa dupla com o Wesley pelo lado direito, dá uma assistência assim incrível, porque ele consegue dar o passe no momento exato. Inclusive ele poderia ter finalizado antes e ele não quis. Um ponto que eu acho muito interessante do Wallace é que você vê que o Wallace está vivendo aqueles minutos que ele está em campo 100% focado. E tem um momento que ele irrita o adversário exatamente porque ele quer vencer, ele tá se doando, ele tá tentando. Então, assim, cara, mais uma grande partida do Wallace. Ele entrou muito bem. Então, ele também tá na minha lista do foi bem. Próximo da lista e último, Matias Vina. Bom, o Vina, para mim, é o craque do jogo. É impressionante como o Vina foi fundamental e importantíssimo para o Flamengo vencer o Bragantino. O Vina, desde o momento que o Vina entrou, você já viu que o Flamengo melhorou rapidamente. Eu falei acho que com 5 minutos que ele tinha entrado, eu falei que o Vina e o Wallace já tinham melhorado o Flamengo, entraram bem no jogo, e foi exatamente isso. É impressionante o Vina conseguindo dribles curtos, Vina conseguindo sair driblando vários jogadores do Bragantino, deixando os jogadores do Bragantino para trás, dando opção pelo lado esquerdo, participando muito do jogo, dominava a bola, partia para cima, ia pelo centro do campo, virava a bola lá para o lado direito. Não fez um gol, não deu uma assistência, mas é impressionante. O Flamengo, que já tinha melhorado no jogo após depois do gol do Bragantino, é impressionante como a entrada do Wallace e do Vina melhoraram demais o Flamengo, e muito da vitória do Flamengo passa pelo grande desempenho do Vina, e ele já começa a demonstrar com essa atuação que tem tudo para ser um jogador muito importante para o Flamengo. Assim, o Flamengo que sentiu falta de um lateral esquerdo no decorrer da partida, depois que o Vina entrou, aí que a gente viu a importância de ter um lateral esquerdo pelo lado esquerdo. Então, assim, o Vina fez uma partidaça. Para mim, uma das melhores partidas. Não jogou nem 45 minutos, e para mim foi uma das melhores partidas do Vina com a camisa do Flamengo. Então, assim, foi fundamental para a vitória do Flamengo, e para mim, embora tenha entrado no segundo tempo, para mim foi o craque do jogo. Assim, a partida do Matias Vina foi de encher os olhos. Essa que é a verdade. A gente viu, por exemplo, no primeiro tempo, um Varela que não conseguia praticamente chegar à linha de fundo. E aí você vê o Matias Vina jogar 25 minutos, meia hora, um jogador que, assim, impressionante a qualidade que o Matias Vina tem. Ele tinha um controle da bola, ele driblava os defensores, ele passava por todo mundo, ele chegava à frente e conseguia criar oportunidades para o time do Flamengo. Sempre bom destacar que o gol do Flamengo, o segundo gol do Flamengo, acontece após uma grande jogada do Matias Vina, e só prova que o Matias Vina é um jogador que sim, merece minutos, e obviamente a gente tem que torcer para que essa recuperação dele seja muito boa, que ele consiga jogar alguns minutos, que ele não tenha uma lesão muscular, porque isso obviamente pode acabar ocorrendo. Até tem uma regularidade. Ele tem uma regularidade, que é algo que ele não teve até hoje com a camisa do Flamengo, porque ele não teve muitos jogos em sequência, nem quando chegou, e logo depois, infelizmente, ele sofreu uma lesão muito grave no joelho. Então, assim, a atuação do Matias Vina foi espetacular, e só provou a importância de ter um lateral esquerdo jogando naquela posição. O Matias Vina fez um
um jogaço. Essa é a verdade. O Matias Vina fez um jogaço e eu concordo com você. O Matias Vina também está na minha lista do craque do jogo. Eu estava na dúvida entre o Everton Araújo e o Matias Vina, mas eu fico com o Matias Vina porque ele, na minha opinião, foi decisivo para que o Flamengo vencesse o duelo contra o time Bragantino. Pois é, o Juninho a gente não estamos colocando ele aqui nesse ranking, porque o Juninho já entrou bem na reta final do jogo, entrou bem assim, eu acho que já, não sei se faltavam 5 minutos, Exatamente. e depois dos acréscimos, então a gente preferiu não colocar ele aqui, porque entrou muito no final da partida e o Flamengo já até tinha virado o jogo, então, e o Bragantino teve bem mais a posse da bola, então o Juninho aqui não está sendo avaliado pelo desempenho dele, porque entrou muito já na reta final da partida. É isso, gente. Deixe seus comentários, vê se vocês gostaram, o que vocês acharam das nossas escolhas, do que a gente fez aí, ranqueando o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na vitória contra o Bragantino. É isso e até a próxima.